É isso aí, né, galera? Tudo bem? Como é que estão aí? Todo mundo em casa? Eu espero que sim, recluso. Tá? Eu não quero ver ninguém aí batendo perna na rua, não. É pra ficar em casa, tá ouvindo, né? Muito importante a gente fazer a nossa parte. Tá? Nós não estamos de férias, então vamos lá. A gente trabalhou aí desde o surgimento do homem na Terra, né? Trabalhamos aí o período paleolítico, depois a gente analisa aí o período neolítico, com o advento da agricultura, domesticação dos animais. Chegamos à Idade dos Metais. Da Idade dos Metais a gente fez uma escolha. A gente tinha que falar de Mesopotâmia e Egito. Aí a gente acabou fazendo a escolha de a gente começar com o Egito. Agora a gente fala de Mesopotâmia, beleza? É importante te lembrar que os dois começam relativamente na mesma época e são contemporâneos da sua época aí, tá? Então a gente não pode separar os dois assim, tá? Então vamos lá. Inicialmente aí a Mesopotâmia é uma palavra grega que significa terra entre rios, porque a Mesopotâmia não é uma civilização, não é um reino, são vários reinos que viviam nessa época aí, tá? Né, diversos reinos, nós temos os sumérios, nós temos os acadianos, nós temos os caldeus, nós temos os amoritas, os assírios, enfim, tá? É o mais conhecido como a Babilônia. Então os gregos colocaram esse nome de Mesopotâmia, que significa terra entre rios, entre rios. Isso daí a gente remete ao que eu falei com vocês no início da matéria de Egito. São sociedades hidráulicas, ou seja, eles surgem entre os rios. Tanto que nós temos lá no Egito, com o rio Nilo, aqui nós temos a Mesopotâmia com o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui olha o mapa para vocês darem uma olhada. Tá? Então tem esse nome, terra entre os rios, por causa da formação geográfica deles, que surge entre os rios Tigres e Eufrates. Hoje, esse território é o território da Ásia Menor, ou seja, é o território do Oriente Médio, tá? Que corresponde a o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia e o Kuwait. Tá? Como que era a economia da Mesopotâmia? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. Tá? No campo agrário, a sociedade deles era baseada na agricultura, principalmente de cereais, trigo e cevada, tanto que a cerveja era considerada até mesmo uma deusa para os mesopotâmicos. Tá? Então, eles cultivavam vários cereais, mas principalmente o trigo e a cevada, e também criavam vários animais, como burros, mulas. Tá? Então, em termos de agricultura e pastoril, sistema pastoril, eles tinham essas duas bases. No comércio, eles também tinham um comércio desenvolvido. E esse comércio desenvolvido era principalmente por causa da pobreza do solo. O solo era pobre para recursos. Então eles compensavam isso trocando seus produtos e adquirindo esses materiais que eles precisavam. Então uma coisa interessante é que eles usavam como moeda de troca metais, ferro, perdão, ferro ainda não, era cobre, tá, e estanho para fazer materiais de bronze. Então eles utilizavam esses materiais como moeda de troca. Então ele ia, por exemplo, cerveja, vendia cerveja lá no Egito por cobre ou estanho e comprava materiais como cedro, né, linho, de lá do Egito para suprir as suas necessidades lá. Então, os principais parceiros econômicos da Mesopotâmia, dos povos da Mesopotâmia, era o Egito e a Fenícia. Os fenícios a gente ainda não trabalhou. Tá? Outra característica da Mesopotâmia era o sistema de produção. Tá? Os meios de produção eram controlados pelo próprio governo. E aí, isso daí a gente já falou com o Egito, tá? Ou seja, o governante ele era o senhor de tudo. Tá? Então todas as propriedades pertenciam ao rei, tá? Tudo pertencia ao rei. E como que funcionava então esse esquema? Então, uma coisa é dizer que era dele, mas como que funcionava essa trajetória, essa papagaiada toda? Igualzinho no Egito, tá? Ou seja, o governante pegava as terras que era dele e entregava para administradores. Esses administradores,
eles distribuíam esses territórios em camponeses. Então os camponeses trabalhavam na terra, parte do que ele produzia ficava com esses camponeses, parte do que produzia era entregue para o administrador que entregava para o governante. Então era o sistema, né, o modo de produção asiático, em que tinham dois impostos. Um imposto em que o camponês pagava em produção, tudo que ele produzia, uma parte era entregue para o governo, e a outra parte de imposto ele tinha que trabalhar de graça para o governante, igualzinho o Egito, um modo de produção asiático. Então eram dois. Então ele pagava em dinheiro, em espécie, tá? E ele pagava em trabalho. Era essa a realidade da população lá na Mesopotâmia também. A sociedade na Mesopotâmia era uma sociedade hierárquica, ou seja, ela era extremamente dividida. Tá? Outra coisa na sociedade aí é que o homem tinha privilégio em cima da mulher. Então era uma sociedade patriarcal. E ela era basicamente dividida nessas ordens. O topo da pirâmide era o governante, era o rei. Tá? É importante lembrar que esse rei era considerado um representante de Deus na Terra. Ele não era um Deus, como no Egito. Beleza? Mas ele era um representante de Deus na Terra. Abaixo, ou seja, ele era o senhor de todos os territórios. Abaixo dele nós tínhamos os governos locais, que eram chamados de patese, eram os governantes, eram aqueles administradores que eu comentei com vocês antes, e o alto comando do exército. Abaixo dele nós tínhamos os sacerdotes. Tá? Eles eram responsáveis não só pela religiosidade, mas eles eram responsáveis pela administração. Tá? Ou seja, quem cobrava imposto, quem pagava imposto, ou seja, era tudo os sacerdotes que comandavam. Abaixo dos sacerdotes nós tínhamos os comerciantes, os artesãos, tá? E por último aí nós tínhamos os camponeses e os escravos. A religião da Mesopotâmia. A religião da Mesopotâmia, eles eram politeístas, tá? Cada deus, e essa religião era baseada na natureza, como o deus da montanha, deus da terra, ou deus da montanha. Nós tínhamos Enlil, que é o deus do céu, o deus dos trovões. Tá? Então, eles eram politeístas também. Tá? Uma coisa interessante eram as cidades. Tá? Isso daqui lembra muito a Grécia. Galera que gosta de acompanhar filme antigo, filme de época, tá? Aparece essas paradas. Como que eram as cidades na Mesopotâmia? As cidades mesopotâmicas, elas eram divididas, cada cidade tinha o seu próprio deus. Entendeu? Igual Atenas, por exemplo, na Grécia. Atenas tem esse nome em homenagem à deusa Atenas, deusa da sabedoria. Tá? Então cada cidade tinha um deus. Na Mesopotâmia também tinha. Tá? Então cada cidade, Uruk, Lagash, tinha os seus deuses originais. Tá? E como que eles faziam para adorar esses deuses? Eles construíam os zigurates, que eram templos, olha a imagem de um templo aí, eram templos que eles construíam para adorar os deuses. E então os sacerdotes que eram responsáveis pela administração desses zigurates. No entanto, os zigurates, eles também eram locais de armazenamento de cereais, tá? Eram bibliotecas e eram observatórios astronômicos. Então os zigurates eram extremamente importantes para a Mesopotâmia. Tá? Então toda a cidade mesopotâmica tinha um zigurate, que era como se fosse hoje. Como se fosse hoje. A igreja, tá? O cartório, a prefeitura, beleza? O banco e a escola. É tudo um único prédio para eles. Então ou seja, a vida era o zigurate. Então se você, daí que eu comentei com vocês a importância do sacerdote lá. O sacerdote, ele, por administrar o zigurate, tá? Ele era responsável por isso tudo. Então, por exemplo, eu sou camponês, fiz a minha agricultura, tá? Minha plantação do ano. Onde eu vou guardar esse monte de grão? Eu ia para o zigurate e deixava meus grãos lá. Ia pegando os grãos de acordo com a minha necessidade. Tá? Quem fazia esse controle? O sacerdote. Aí eu ia pagar meu imposto ao rei. Né? Parte do que eu produzi,
eu tenho que entregar para o rei. Onde eu ia fazer isso? No zigurate. Entendeu? As orações, obviamente, eram no zigurate. E os sacerdotes, eles também utilizavam essa construção para fazer observações astronômicas, dar uma olhada nos astros, né? Planetas e assim por diante. Tanto que eu vou falar mais à frente sobre o impacto disso para até a gente hoje em dia. Então vamos lá. No campo político, a Mesopotâmia, apesar dos reis não serem considerados deuses, era uma sociedade teocrática, ou seja, o governante na Mesopotâmia ele também era considerado um deus. Perdão, ele tinha o controle religioso, ele não era um deus, ele tinha um controle religioso. Então lá no Egito, o faraó era um deus, ponto. Aqui ele não é Deus, mas ele tem o poder de controle religioso. Beleza? Então ele é uma sociedade teocrática, em que a política e a religião é uma coisa só. Beleza? E era dividida em cidade-estado. Cada cidade mesopotâmica ela era independente, é como se fosse um país. Então uma cidade como Ur era um país, Uruk, outro país, Lagash, outro país, entendeu? E com o seu próprio governante, com a sua própria religião, com o seu próprio Deus. Tá tranquilo nisso? Show de bola? Então essa daí, em termos políticos, eram as principais características. Agora, para a gente estudar, a gente fala dos povos. Né? A gente vai trabalhar aí os povos, os primeiros povos são os sumérios, depois dele nós temos os acadianos, seguido pelos amoritas, assírios e caldeus. Aí a gente fecha a matéria de Mesopotâmia. Vamos lá. Os sumérios e os acadianos. Os sumérios é o mais antigo povo, né, civilização que surgiu na área da Mesopotâmia ali. Tá? Eles fundaram as cidades mais importantes como Ur, Uruk e Lagash. Para você ter uma ideia, Ur, está lá na Bíblia, é onde Abraão morava antes de tudo. Tá? Era Ur, onde ele já morava. E essas cidades mesopotâmicas, lá, os sumérios, no caso agora melhor falando, eles eram cidades-estados, conforme eu já comentei. Cada governante dessa cidade era considerado um rei, era o chamado de patese. Tranquilo? A principal contribuição deles foi a invenção da roda, foram eles que inventaram a roda, o arado de metal, ótimo para a produção agrícola, tá? E o mais importante, a escrita. Eles tinham a escrita cuneiforme, conforme a gente pode dar uma olhadinha na imagem em cima. Ó. Essa é a escrita cuneiforme. Tem esse nome porque era em forma de cunha. Tá? Tá vendo aí? Então, a escrita cuneiforme. Como os egípcios, a escrita cuneiforme é a escrita ideograma. Ou seja, é uma escrita em que ele vai escrever uma ideia, não um som. Igual o nosso alfabeto, a nossa escrita é fonética. A nossa escrita lá, o A, por exemplo, que é onde a gente escreve, é um símbolo que representa o som A. Entendeu? Diferentemente deles. Tá? Uma escrita, um símbolo desse aqui, ó, voltando aqui, ó, um símbolo desse aqui pode ser Enlil, pode ser pode ser Enlil, me adora. Entendeu? Então é ideograma. Então lembra muito a escrita chinesa e a escrita japonesa. Tranquilo? Tá, e os acadianos? Tá, os acadianos surgiram vencendo os sumérios. Então os sumérios eram povos, eram cidades independentes uma da outra que viviam naquela área. Até a chegada dos acadianos, liderados por Zarcão II, eles passaram a dominar todas essas cidades. Quando eles venceram todas as cidades, eles fundaram o Império Ácade. Beleza? Tem esse nome porque a capital era Ácade. Show de bola? Então, qual é a contribuição dos acadianos? Eles pegam todos os costumes das cidades dos sumérios. Né? Ur, ele tinha adoração ao deus X. Aí, Uruk era o deus Y. Entendeu? Então, quando os acadianos vencem as duas cidades, ele absorve essas duas características. Vamos adorar o deus X e o deus Y. Entendeu? Os sumérios tinham construção de tijolo. Foram eles que inventaram o tijolo. Vamos continuar com construção de tijolo.
Os sumérios, eles tinham a roda, vamos continuar com a roda. Entendeu? Os acadianos, a única coisa que ele fez foi reunir toda a cultura suméria. Tá? E ela acaba desaparecendo, conforme eu falei que tá ali no slide, eles acabaram desaparecendo por falta de controle. Como assim falta de controle? Vários povos nômades começam a invadir o território dos acadianos, os acadianos não conseguem fazer frente a esses caras, gerando um colapso político e um colapso econômico no Império Ácade. Tá? No meio dessa confusão, os amoritas aproveitam, tá? E dominam todo o território ácade. Quando eles fazem isso, os amoritas viviam numa cidade chamada Babilônia. Quando eles fazem isso, eles fundam o primeiro Império Babilônico. Tá? Então, recapitulando, na Mesopotâmia viviam várias cidadezinhas, que eram os sumérios, uma independente da outra, até a chegada dos ácades, que consegue vencer todas essas cidades, unificando em um governo centralizado. Agora não são mais cidades-estados. Beleza? Entretanto, o Império Ácade não consegue manter essa união e se desmancha. Tá? Ele se desmancha porque não consegue proteger de ataques inimigos de nômades do deserto, por exemplo. Tá? Aí, no meio dessa destruição, desse caos, todos os amoritas aparecem, tá? Os amoritas da cidade da Babilônia, e conseguem conquistar todas essas áreas. E eles fundam o primeiro Império Babilônico. Tá? O principal governante que a gente tem que falar do Império Babilônico é Hammurabi. Por que Hammurabi? Porque Hammurabi ele constrói o primeiro código de leis da humanidade, código de leis mais antigo encontrado pelos historiadores, que é o Código de Hammurabi. Tá? O Código de Hammurabi é baseado no olho de talião. Então é a mesma coisa. Quando vocês olharem uma prova, olho de talião, Código de Hammurabi. É a mesma coisa. E o que vem a ser isso? Tá aqui a imagenzinha aqui, ó, do primeiro Código de Leis da Humanidade. Tá no museu na França, tá no Museu do Louvre, está lá até hoje. Tá? Afinal de contas, vou voltar aqui. O que é o Código de Hammurabi? Ou olho de talião? É o famoso olho por olho, dente por dente. Ele diz o seguinte: se um pedreiro constrói uma casa e essa casa cai, matando um membro da família, o dono da casa tem o direito de matar um membro da família do pedreiro. Por isso que fala olho por olho, dente por dente. Se você furar o meu olho, eu tenho o direito de furar o seu. Se você arrancar meu dente, eu tenho o direito de arrancar o seu. Beleza? Então, um código de leis extremamente violento e o mais antigo que se encontra na história da humanidade. Então é muito importante a gente lembrar essas coisas que voltaram hoje, né? As pessoas falam, se uma pessoa for lá e matou, a gente tem o direito de matar ele. Pô, isso é Código de Hammurabi, cara. Isso daí é lá antes de Cristo. Nós estamos muito mais evoluídos que isso aí. Tá? O que aconteceu com o Império Babilônico? O Império Babilônico foi dominado pelo Império Assírio. Tá? Principais características do Império Assírio: violência militar. Eles são extremamente violentos e também eram ótimos guerreiros. Por exemplo, foram eles que inventaram a catapulta, foram eles que inventaram o ariete. Para quem não sabe o que é um ariete, era o seguinte: as cidades eram muradas, tá? Muros, e tinham os portões para as pessoas entrarem e sair. Quando tinha uma guerra, eles simplesmente fechavam os portões e não deixavam o inimigo entrar. O ariete eram toras enormes que eles faziam para tentar arrombar aquele portão. Então foi o Império Assírio que inventou o ariete. Tá? O principal governante assírio foi Assurbanipal, esse sujeito aí da imagem. Tá? Aqui tem uma gravura de alto relevo que está lá em Nínive, tá? nos restos lá de Nínive, lá no Iraque hoje. Beleza? E aqui é uma imagem de como seria Assurbanipal hoje, como que ele era apresentado para os seus súditos. Tá? Assurbanipal
ele é o responsável por colocar como a capital do Império Assírio Nínive. E ele também foi responsável pela construção da Biblioteca de Nínive. Ou seja, cada vez que ele... Então é a mesma coisa que aconteceu com os acadianos, tá? E com os amoritas. O que ele fez? O Assurbanipal, ele vencia uma cidade, pegava todo o conhecimento dessa cidade e levava para Nínive. Vencia outra cidade, pegava o conhecimento dessa cidade e levava para Nínive. Chegava em Nínive, ele colocava tudo em uma biblioteca, a Biblioteca de Nínive. Era extremamente avançada. Tá? E para você ter uma ideia, como os assírios eram violentos, tá? Eles tem um registro de uma guerra em que eles fizeram contra os babilônicos, uma cidade babilônica, em que ele conseguiu capturar 14 mil prisioneiros. O que Assurbanipal fez? Escravizou todos, mas arrancou os olhos de todos eles. Beleza? Para eles nunca mais poder ver a sua cidade natal. Olha como os assírios eram violentos. Tá? O que aconteceu com os assírios? Os assírios entram em colapso, ou seja, conforme eles vão dominando, conforme eles vão crescendo, o território fica grande demais e a administração assíria não conseguiu acompanhar esse crescimento, gerando um colapso. Em meio a esse colapso surge, né, os caldeus aproveitam disso e fundam o segundo Império Babilônico. Beleza? Na prática, o que eles fizeram? Trocaram o nome, ao invés de ser Império Assírio, Império Babilônico. Beleza? E transferiram a capital de Nínive para a Babilônia novamente. Beleza? Tranquilo? Tá. E o que a gente pode falar sobre o Império Babilônico? O principal responsável aí, o principal governante que nós temos é Nabucodonosor. Tá? Nabucodonosor ele é conhecido por ser o responsável por construir grandes obras, como o Jardim Suspenso da Babilônia, uma das maravilhas da antiguidade. Tá aqui a imagenzinha aqui que os historiadores fizeram de como seria o Jardim Suspenso, beleza? E também ele que é o responsável pela construção da Torre de Babel, tá? Ah, professor, a Torre de Babel é real, a Torre de Babel, que tá lá, né? Não ela inteira, obviamente, o resto dela, que foi um zigurate, conforme nós vimos lá anteriormente aí, de 215 metros de altura, que para esta época era uma coisa absurda. Beleza? Nabucodonosor também foi responsável em conseguir dominar o território de Jerusalém, tá? Os hebreus, por exemplo. Tá? Ele que é o responsável pela escravização dos hebreus, é chamado da Bíblia até como cativeiro da Babilônia. Show de bola? Agora a gente fala sobre o legado da Mesopotâmia para nós hoje. Tá? Então, a Mesopotâmia ela é importante principalmente junto com o Egito nos avanços matemáticos, como por exemplo aí, é ele que é o inventor da equação do segundo grau, tá? Os mesopotâmicos, eles dividiram o círculo em 360 graus, tá? Então aí aqueles ângulos de 180, ângulos de 90, tá? 360 graus, isso é a invenção dos mesopotâmicos, que foi utilizado para a construção, tá? Eles também são responsáveis que nem eu já tinha comentado, e agora que eu falo sobre isso, no campo da astronomia e da astrologia. Ele, ao olhar os astros, ele que dividiu o ano em 12 meses, tá? Os meses, os dias da semana em 7 dias foram eles que inventaram, tá? A hora em 60 minutos foram eles que inventaram. 1 minuto e 60 segundos foram eles que inventaram, entendeu? Então, tudo baseado na astronomia, a medição aí, o estudo dos astros. Também vem a astrologia, tá? Eles que inventaram o zodíaco, tá? Então, eles tinham uma mistura de ciência com misticismo. Então, por exemplo, essa parada que a gente tem, fulano nasceu em Áries, fulano nasceu em Touro, Touro com Capricórnio não dá certo. Isso é invenção dos mesopotâmicos. Show de bola, galera? Tranquilinho? Então a gente já fechou a Mesopotâmia. Show? Um abraço, um beijo, um queijo para vocês.